dia, meu bom Deus. Bom dia, meu Jesus amado. Bom dia para todos os nossos companheiros de luta, encarnados e desencarnados. Bom dia para os nossos mentores e guias espirituais, para todos aqueles que neste momento estão aqui para ouvir a mensagem do Cristo. Bom dia, meus irmãos, os mentores responsáveis por este trabalho, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Nós só temos que agradecer a Deus o merecimento de estarmos aqui, reunidos. Que Jesus nos abençoe e nos dê sabedoria, para que a gente possa compreender a mensagem de hoje e poder praticar os teus ensinamentos. A mensagem, meus queridos, do livro Otimismo Todo Dia de Lorival Lopes. A de hoje é de número 41, que diz o seguinte: o Pedro, porteiro de um edifício de apartamentos, ganha pouco, mas vive tão alegre que chamou a atenção dos moradores. Pedro, por que você vive alegre? Antes, disse o Pedro, eu não era como hoje. Eu tinha muita queda. Passava um dia alegre e o resto da semana azedo, triste. Comecei a praticar o levantamento de ânimo, a confiar em mim mesmo, a ler o Evangelho e fui melhorando. O que mais me dá alegria é saber que existem prêmios no céu. Eu espero o céu, o amanhã, confio em Deus e por isso vivo alegre. O morador baixou a cabeça e saiu pensativo. Ele não podia dizer o mesmo. O dinheiro não lhe dava alegria. Infelizmente é assim, meus amigos. Muitos de nós dá prioridade às coisas materiais, o que a gente pode tocar. Bom, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 5º, Bem-aventurados os aflitos. E o item é o suicídio e a loucura. Item 14. Encarar a vida terrena com calma, resignação e fé no futuro dá ao espírito uma serenidade, que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. A maior parte dos casos de loucura se deve às perturbações produzidas pelas contrariedades da vida, que o homem se julga sem forças para suportar. O Espiritismo nos ensina que devemos enfrentar com calma essas contrariedades, tratando-as como acontecimentos passageiros, pois a vida continua e nossos sofrimentos não são eternos. O desespero e a perturbação que às vezes se abatem sobre nós ficam muito atenuados quando possuímos esse conhecimento espiritual. Todos os suicídios têm causa principal um descontentamento. Os casos de embriaguez e loucura são considerados como exceção e podem ser classificados como suicídios inconscientes. Que assim seja. Pois é, meus amigos. Infelizmente, o ser humano vive correndo muito nos dias de hoje, com muitos afazeres, mal tem tempo de se dedicar alguns minutos para se conectar com seu eu interior, com Deus. São raras pessoas que param para pensar que somos espíritos eternos, estamos aqui de passagem e temos uma vida futura, que é no plano espiritual. O ser humano pensa mais no ter do que no ser.
E é essa correria toda que acaba adoecendo o nosso corpo físico. Infelizmente, muitos colocam seus bens materiais em prioridade. E quando algo dá errado, além de acusarem a Deus, muitos vão à loucura ou tiram a própria vida através do suicídio. A doutrina espírita, ela nos esclarece aqui no item 14, que cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos, por tudo na nossa vida. E muitos dos nossos irmãos desencarnados que foram para o plano espiritual, retornam para as nossas casas espíritas, muitos que foram através do suicídio, tiraram suas próprias vidas. Eles retornam às nossas casas espíritas para nos informar a condição infeliz pela qual estão passando. Que triste isso, né? Porque só Deus pode tirar a nossa vida. Só Deus é que tem essa permissão. Mas infelizmente, aqueles que não têm um conhecimento de que a vida não acaba com a morte do corpo físico, eles acham que suicidando vão resolver seus problemas. E às vezes, até os problemas das famílias, né? Porque muitos aí estão endividados, são pessoas fracas, não têm condições de resolver seus problemas. Aí acham que tirando a vida vai resolver tudo. Mas é o contrário. A coisa piora para aquele que parte dessa forma, como também piora, na maioria das vezes, a situação de quem fica. Precisamos, neste momento, pedir a Deus pelos nossos irmãos que têm essa fraqueza, que não conseguem resolver seus problemas, que não conseguem ainda colocar Deus na frente e ter força para pedir a Jesus que possam orientá-los. Aqui no item 16 do mesmo capítulo, Kardec nos orienta dizendo o seguinte: os principais incentivadores do suicídio e que levam o homem à fraqueza moral são a descrença em alguma religião, a dúvida de que a vida continua após a morte, as ideias materialistas e a revolta contra os infortúnios da vida. Infelizmente, é tudo isso. Então vamos orar muito por todos nós, e principalmente para esses nossos irmãos que já se encontram no plano espiritual e por um momento de fraqueza tiraram suas vidas. Jesus, que a tua luz possa iluminar este irmão que está perdido. Mostra, Senhor, para ele que a vida continua e que ele possa, Senhor, se arrepender dos seus atos. Porque lá na frente ele terá uma nova oportunidade. E quando ele reencarnar novamente, ele possa ter força e fé suficiente para vencer as suas provas. Provas essas que foram escolhidas por ele mesmo. Senhor, ajude aquele que está passando por algum momento de loucura, que está doente da alma,
nos fortaleça, tem misericórdia. Te entregamos o nosso espírito neste momento em tuas mãos, a nossa família, os nossos amigos, a nossa vida. Te entregamos este planeta, Senhor. A todos nós que estamos passando por esta fase de provas e expiações. Dai-nos a tua paz, dai-nos força, coragem. Aumenta, Senhor, a nossa fé e a nossa resignação. Desculpe. Meus queridos, a reflexão final de hoje diz o seguinte: o tema é: a escolha é sempre sua. Cresça. A vivência no bem, o amor, a paz, são escolhas, forma de agir e se posicionar no mundo. O planeta Terra traz muitos desafios a todos nós que aí estamos. Mas a escolha de como lidar com eles é de cada um de nós. Não se engane, seja qual for o problema que estás enfrentando hoje, não é só você. Não é exclusividade sua. Nesse exato momento, há muitas outras pessoas passando pelo mesmo problema que você. A diferença é apenas a forma como decidem lidar com a dificuldade. Alguns conseguem aceitar, fazer o seu melhor para resolver, entregar a Deus, ter fé e dessa forma ficam mais em paz. Outros preferem se lamentar, sentir-se injustiçados, reclamar que Deus esqueceu deles. No fundo, agem como crianças birrentas. Meus irmãos, entendam, vocês estão em um planeta de provas e expiações porque é onde precisam estar. Sua sintonia energética é com este planeta. E aí estão sendo submetidos a provas para averiguar o que já aprenderam ou expiando males do passado. Reclamas de Deus? Dizes que Ele te abandonou? Quanta bobagem! Sim, bobagem. Perdoem a palavra mais dura, mas pense comigo. Deus te deu livre-arbítrio, a lei da ação e reação. Foi você que fez a escolha errada. Por exemplo, comeu tudo que fazia mal, acabou a saúde. E agora colhes os frutos, adoeceu. Mas em vez de reconhecer isso e se predispor a se modificar, preferes pôr a culpa em Deus, que se esqueceu de você. Como pode? Cresça. Assuma a responsabilidade por suas escolhas. Aprenda com os erros. Deus não castiga. Ao contrário, dá sempre novas oportunidades de recomeço. Mas terás que colher o que plantastes. Aprenda a fazer novas semeaduras. Já lhes foi dito todo o necessário. Jesus falou, exemplificou o amor. Tu sabes o que é certo e errado. Essas noções estão impregnadas em teu ser. Mas achas mais cômodo sentar, chorar e nada fazer além de reclamar. Que lástima! Será mais uma reencarnação perdida. Mas se quiseres, ainda é tempo de mudar. Olha ao seu redor. Tantos irmãos com dores e desafios bem maiores do que os seus, que seguem vivendo com fé, amor e alegria no coração. Olhe para aquela mãe que, mesmo tendo perdido todos os seus filhos,
E eu disse, todos no plural. Resolveu se dedicar a cuidar de órfãos, ser mãe daqueles que não a tinham. Olhem para aquele irmão privado dos 4 membros, que aprendeu a superar a limitação física e segue sua vida com autonomia, gratidão, alegria e amor no coração. Olhe para aquele que, privado de todos os luxos da vida material, teve que recomeçar do zero, foi morar nas ruas, mas manteve a fé e se reergueu. Hoje, ajuda também os irmãos de rua. Ah, meus irmãos, são tantos exemplos de amor, de superação, porque acenderam a luz interior e entenderam que não são melhores do que ninguém. Por que achas que só outras mães podem enterrar os filhos e tu não? Porque outros podem adoecer e quando o câncer ou outra doença bate em sua porta, passas a desacreditar de Deus? Por acaso tu és melhor do que seus irmãos? Claro que não. Toda dor que chega até você é uma necessidade sua, uma oportunidade de aprendizado, de crescimento. Experimente pensar. O que essa dor quer te ensinar? Para que ela chegou até você? O que precisas aprender? Foste traído em um relacionamento amoroso? O que isso significa? Você escolheu mal pelos motivos errados. Deixou de cuidar da relação e do outro? Não sei. Cabe a você refletir, aprender e se melhorar. O outro é problema dele. Olhe para você, se conheça melhor e se aperfeiçoe a cada dia. Se descobriu a traição e o outro se foi, agradeça. A vida tirou do seu lado alguém que não queria ou não estava pronto para viver com você o que desejas. Puro livramento. Mas se queres viver a relação tão sonhada, aproveite para se conhecer melhor. Aprenda e não repita o mesmo erro. A vida aí na Terra é um mar de oportunidades. Caiu? Agradeça. Aprenda e levante. Solte o passado. Liberte-se das culpas e das mágoas. Lembre que dias melhores virão. E siga sendo a melhor pessoa que conseguir ser. Essa mensagem foi recebida por um médium da Casa de Oração de São Francisco de Assis, em Barueri, São Paulo, em 16 de maio de 2023. Paz e luz para todos nós. Que assim seja, assim é e assim será.